Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Essa semana nós voltamos com o nosso quadro Cartas Musicais. Eu estou aqui com um convidado muito especial, o Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao canal. É certo, muito obrigado, pastor. Agradeço o convite. E assim, fiquei muito feliz quando me chamaram para estar fazendo parte desse canal. Eu espero que o vídeo possa motivar algumas pessoas e assim, ser muito edificante, né? Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, Rodrigo é casado com a Rose há 3 anos, pai da Anne de 9 meses, né? E é membro da Missão Maranata. Agradecer você por estar aqui com a gente, poder colaborar nesse quadro e poder também trazer um pouquinho do seu conhecimento, que é sempre muito importante. Amém, tamo junto. Legal. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão. Trouxe você aqui para falar um pouco sobre música, né? É o tema do nosso quadro. Mas como a gente tem conversado, música é algo muito abrangente, né? Quando a gente fala de música, a gente pode entrar em vários temas. E eu tenho notado, não sei se você tem também essa clareza, que nos últimos anos a igreja parece que tem trago até um nível de idolatria à música, né? Eu tenho visto muito essa questão da necessidade da música e até o músico muitas vezes da necessidade da música acima da necessidade das escrituras ou da palavra ou do envolvimento do músico com outras áreas da igreja. Enfim, a gente até falou em outras oportunidades aqui de uma maneira superficial, mas como que você tem visto isso, né? Essa crescente das pessoas de às vezes saberem mais músicas do que saberem propriamente a Bíblia, por exemplo, e terem esse envolvimento com a palavra. Então, é muito interessante assim o tema e essa visão, né? Eu já tô na igreja assim há bastante tempo. E a gente começa a notar nesse ponto de vista assim que o conhecimento bíblico ele já não é tão mais importante, né? E deveria ser o contrário. Quando você coloca Deus acima de tudo e quer conhecê-lo de forma boa, assim, você começa a se aprofundar melhor na Bíblia, né? E até estava vendo alguns vídeos que eu acompanho de vez em quando, assim, que as pessoas elas deixam mesmo, não querem mais construir músicas com base bíblica, né? Sim. E como deveríamos construir as músicas consultando a palavra. A gente pode ver em Salmos, né, que os livros de Salmo, Davi e alguns outros que escreve são cânticos, né? Sim. E eles começam a trazer a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. E a gente vê que hoje é meio complicado. São músicas criadas, alguns temas que as pessoas abordam, né? Traz para aquilo, vem para isso, tudo é teu, mas acaba nem sendo teu. Não conhece esse Deus dessa grandeza e não entrega tudo a ele também, né? A gente vê mais ou menos dessa forma. É verdade. Eu tenho visto também essa coisa do músico em si, o cantor, vou dizer, o famoso, ele se tornar também um ídolo para essa juventude, né? No sentido de que você vê hoje pessoas que colocam faixas com o nome do cantor. E olha, eu lembro que eu fui num evento e a Aline Barros iria cantar, né? E aí de repente começou: Aline, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu falei: gente, será que a gente realmente está num evento cristão, né? Ou seja, a que ponto que a gente chegou de transformar esse músico realmente num ídolo, onde se tem faixa, se tem fã-clube hoje em dia de cantores, o cantor ele dá autógrafo, né? O cantor ele tem todo o envolvimento mesmo com, vamos dizer assim, com as pessoas de uma maneira bem idólatra, vamos dizer Sim. assim, né? O que acaba gerando com que essa pessoa seja vista como alguém até que não pode errar, que não pode falhar. É mais ou menos o que aconteceu com alguns pastores também, que se colocaram nesse pedestal, né? E aí você vai ver que quando acontece um erro dessas pessoas, elas são taxadas até pro resto da vida, né? Eu sempre falo, né? É um mercado. Hoje eu vejo assim, não só hoje, né? Eu já acompanho há bastante tempo e assim, querendo ou não, nós somos culpados disso, né? Claro. Porque a gente coloca essa pessoa acima de tudo, sabe? Eu sou fã, eu defendo. Até mesmo você vê uma polêmica, querendo ou não, surge um apelão que o fã disso já não aceita o que o outro tá falando. É um erro, querendo Sim. ou não. Esse mercado gospel, como a gente vem
vem vendo crescendo muito, entendeu? Onde eu coloco mesmo o meu ídolo ali como tudo, né? E para ser sincero, tudo é o Senhor. Sim. Né? Querendo ou não. É muito difícil hoje você quebrar isso, né? Eu acho que a gente precisa ter esse conhecimento que, mesmo indo para um evento, né, eu acho que o foco principal é Cristo. Sim. Né? É um louvor, mas é um louvor para Cristo. E isso não acontece só em um show, né? Não. Você vê até mesmo dentro de uma igreja, onde se uma pessoa vem cantar, uau, a igreja lota e pronto, né? Não, eu quero tirar uma foto, eu quero dar um autógrafo. Não, eu tenho que estar perto dele. Mas esse desejo não é o mesmo com Jesus, né? É verdade. Isso nos entristece bastante, porque Jesus é o nosso tudo, né? Então, assim, quando nós temos conhecimento disso, né? Quando nós damos prioridade a Cristo e a Deus, essas pequenas coisas já se tornam, assim, bem relevantes, né? Não, eu vou para casa do Senhor não porque tem um músico com nome ali, mas eu vou para cultuar a Deus, né? Então deveríamos nos atentar um pouco mais, em vez de criar esses protocolos e dar glória ao homem, né? A gente fala que nós estamos humanizando Deus e glorificando o homem, assim, mais ou menos essa ideia, né? E eu acho que isso não é muito legal. E a gente tem visto esses frutos, né? Parece que, assim, cada vez mais esses jovens têm se espelhado nessas figuras, que aqui não estou colocando em crédito a questão dessas pessoas especificamente, né? Claro. Como, por exemplo, a Aline Barros, não estou colocando o ministério dela, até porque a gente já falou dela aqui num Cartas Musicais, que é uma pessoa que eu respeito muito, particularmente. Mas a gente está falando da questão de como as pessoas transformam esses cantores, né, nesses ídolos, nessas posições. E a gente também vê, o que você falou é verdade, que essa situação acontece porque a gente forma isso, né? É isso aí. Eu tava até falando num outro quadro também a respeito disso. Tem um cantor lá que cobra 50 mil pra vir tocar na sua igreja. Aí você vai lá e paga. Se você paga, você tá concordando com aquilo. É isso aí. E aí não adianta você criticar ele que cobra. Claro. Né? Você tem que criticar quem tá pagando, porque, quer dizer, se tem pra vender, é porque tem alguém pra comprar. Oferta e demanda, né? Isso aí. Isso aí. Aconteceu uma situação há um pouco tempo atrás, assim, a gente tem vários amigos e aí a pessoa falou assim, poxa, nós vamos trazer determinado cantor. E num assunto ou outro eu fiz uma pergunta, poxa, mas quanto ele cobrou pra estar vindo? Ela falou, cobrou 6 mil reais, mais hotel, mais isso, mais aquilo. Tá, mas quantas horas de evento? Não, vai cantar 2 horas. E, poxa, bacana assim, né? Mas tem tanta gente boa aqui que adoram ao Senhor. Qual é o diferencial? Não, é que atrai muita gente. Eu falei, beleza. A igreja investe essa quantia em dinheiro, né? Esperando que essa pessoa traga muitas pessoas para esse evento. Mas eu falei, qual é o foco de tudo? O final eu esperava assim, poxa, não, nós vamos trazê-lo, né, porque realmente é uma referência e nosso foco é ganhar almas para Cristo. Não, só trazer para encher. E quantas outras pessoas não tragam? Então, assim, será que essa pessoa tem mais Deus do que uma pessoa que vai vir aqui e ter uma oferta de 150? Não estão falando de valor, mas... Não, claro. Sabe? Então, assim, isso entristece um pouco, porque você tem a sua vida com Deus, você ama Jesus, você ama almas, você quer estar inserido, mas muitas das vezes, né, tem aquele ditado, né, que vaso de casa não faz milagre. É mais ou menos isso, né? Eu prefiro trazer uma pessoa para cá e investir 6 mil nela do que pegar um de casa e investir 300 reais na vida dele, sabe? Então, e eu acho que o músico de casa, ele precisava ter mais honra do que o de fora. Com certeza. Porque é o de casa que tá comendo 1 quilo de sal com você, é o de casa que está ali todo dia, é o de casa que a hora que você precisar, ele vai estar ali para ministrar, para liberar algo da parte do Senhor. Com certeza. Então eu acho que é realmente uma inversão de valores, né? E eu acredito muito nisso, de que esse mercado, isso que você está falando, gera toda essa idolatria. E provavelmente a pessoa que vai vir nesse evento com esse cantor não vem por causa de Jesus, ela vem por causa do cantor. E assim como ela veio por causa do cantor, quando terminar o evento das 2 horas, essa mesma pessoa que veio vai embora. É isso aí. Ela não permanece. Verdade.
né? E eu vejo até no Evangelho, né? A gente vê que Jesus não tinha artifícios como esses para evangelizar, para buscar os seus discípulos ou a multidão, mas era o próprio poder de Deus. Então hoje a gente tem feito essas maquiagens, a gente tem colocado ídolos dentro da igreja. Verdade. Claro que aqui a gente está falando, gente, de músicos, porque o quadro é sobre isso, mas a gente também não estamos aqui mascarando que também existem pastores que são ídolos, Sim, que existem todo tipo de pessoas dentro da igreja como ídolos, né? A gente está falando de músicos porque é o tema do quadro, né? Mas dizer assim que as pessoas têm colocado essas pessoas em pedestais, né? Com certeza. E colocado elas de uma forma onde o centro passa a ser justamente o cantor, a cantora, etc. E aí justifica que elas cobrem esse valor, né? E que elas sejam atendidas e que essa série de exigências que, por exemplo, se talvez o músico da casa fizesse, ia falar assim: você tá doido? Né? O orgulho subiu a sua cabeça, né? E assim, o que naquele momento até me veio uma ira santa, assim, confesso, porque há tempos atrás, assim, já estive na igreja e tal, e acompanho outras pessoas que servem o Senhor mesmo, sabe? Tem muitas pessoas que vão por amor a Jesus, sabe? Que não cobra, sei lá, uma oferta, não, eu vou porque eu amo Jesus. E às vezes a pessoa deixa de abençoar com 150, ou a gasolina, essas coisas, sabe? E entristece, porque, poxa, você vai investir 6 mil e não pode abençoar, dar uma oferta, né? E tratando até um pouco do que o senhor trouxe sobre Jesus, né? Ele atraía, assim, multidão. É incrível que ele não tinha estrutura. Isso né? aí. Eu fico imaginando, né? Ele pregando para 5 mil pessoas. Poxa, ele falava aqui, cara, tinha muita gente. E como a voz dele ecoava, sabe? Sim. Talvez eram os discípulos. Ele falava aqui, os discípulos espalhando, né? E não tinha estrutura nenhuma para estar falando. E hoje a gente quer criar estruturas e quer fazer coisas mirabolantes para atrair pessoas. E as pessoas não são atraídas por Cristo, que é algo simples, né? Mas sim porque eu tenho, né? O que eu trago, o que eu faço. E é mais ou menos isso. Eu também percebo, não sei se isso também é algo perceptível para você, que atualmente as pessoas elas têm colocado todo tipo de culto, precisa de música. Parece que, assim, entenda bem, eu não tenho nada contra a música, muito pelo contrário, eu sou a favor de que a música ela seja utilizada na igreja, mas eu vejo a inversão, entende? É como se você precisasse da música para que algo fosse gerado. Vou te dar um exemplo. Se nós falássemos hoje na igreja, vamos adorar, automaticamente as pessoas pensariam e pensam em música. E se você tirar a música, por exemplo, e diz assim, adora a igreja agora. Oi? Como assim adorar? Não entendi. Eu vejo que isso também é uma fonte de idolatria que eu pelo menos tenho sentido, né? Onde parece que Deus ele foi tirado do lugar, né? No sentido de que eu preciso adorá-lo com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, e passou a ser resumido ao tema musical. Então a adoração é, na verdade, música, né? Para muitas pessoas. É uma área que eu gosto muito, porque é o que eu vivo, assim, né? A gente chega em uma determinada igreja e começa a entender o ambiente, sabe? A gente faz toda uma preparação para aquilo. E parece que é um botão de liga e desliga, assim, on-off, né? Sim. Tipo, essa onda do worship, adoração e tal, que eu não gosto muito do nome worship, porque tudo envolve louvor, adoração, palavra. Mas é quase como você, tipo assim, vamos começar o culto, né? Aí vamos ligar o on, o cara do pad vai e começa. Aí pronto, vamos ligar a adoração. Aí a pessoa já baixa a cabeça, levanta a mão. E beleza, a música começa a fluir, todo mundo chapa e mão pro alto, se derrama, chora, grita, pula. E aí o pad vai abaixando, agora vamos ver a palavra. Off. Aí para tudo, né? Ou até mesmo no momento, assim, acontece muito comigo, essa questão de sensibilidade, sabe? Às vezes o Espírito Santo fala assim, cara, para tudo. E vai parar tudo mesmo, sabe? E os músicos já estão antenados e para teclado, para bateria, para... E a pessoa fica... sabe? Eu só me movo porque a música tá rolando. E assim, o tema adoração ele é bem abrangente, assim. Mas eu falo que quando a pessoa entende quem é em Deus, adorar é algo natural. É verdade. Sabe? Já tá na alma dele, assim. Você adora no teu trabalho,
sabe? Mas como eu adoro no trabalho, pensando nele, lembrando dele, sabe? Tendo prazer, sabe? Onde eu trabalho, assim, é muito interessante, que é um lugar muito propício a isso, mas é de você limpar um balcão e falar, Senhor, muito obrigado por essa mão que eu tenho, é a forma de adorar, sabe? E às vezes você tá ali, e como acontece muito comigo, às vezes eu tô ali parado pensando em Deus, assim, ou pensando em alguma coisa, um culto que eu já ministrei, e aí uma vontade de chorar vem muito forte, assim, e falo, cara, eu acho que a presença chegou aqui e me constrangeu ao ponto de chorar do nada, sabe? Então, e adorar, você adora Ele em tudo, sabe? Na gratidão, eu sou grato pela vida que eu tenho, é a forma de adorar. Então, quando a pessoa entende isso, esse time de música, né? A música que eu conheço, uau, eu vou cantar, a que eu não conheço, eu não vou adorar. No sábado, nós estávamos em uma igreja e o tema era muito interessante, assim, e nós preparamos toda uma canção para o momento, né? E aí, quando a canção começou, pensei, poxa, agora vai pegar, assim, né? E aí não pegou. Esse foi o Espírito Santo. E aí, né? Então, assim, existe esses times, né? Esse on e off, né? A pessoa, ela precisa entender. Eu acredito muito que a igreja, ela tem que participar, porque Deus, ele ouve a canção da igreja. Sim. Né? Não estou defendendo o músico, mas o músico também tem o seu papel de entender que ele não é o centro. Sim, concordo. Ele só é um canal ali. Ele auxilia, né? Com o instrumento. A bateria, ela auxilia a igreja no ritmo. O teclado e a guitarra auxilia no tom. Então é uma junção para que a igreja adore. Mas não precisamos ficar presos à canção que nós conhecemos, sabe? Porque eu não conheço, eu não vou adorar, sabe? Quando você começa a entender também aquilo que é cantado, aquilo ativa algo em você de uma forma, fala, cara, é isso que eu preciso, sabe? Tipo, santo, santo, eu irei cantar quando eu passar a pessoa tá nos portões celestiais. Calma aí, cara, eu vou passar pelos portões celestiais e eu vou cantar com os anjos, sabe? Eu preciso me alegrar nisso, né? E a gente percebe esse on e off. A pessoa tá tão presa à canção e acaba esquecendo que a adoração vai muito além do que uma música cantada. A música é só uma forma. Isso é uma realidade muito grande, é o que você falou. A gente percebe que nessa dinâmica do culto as pessoas têm uma dificuldade, e eu entendo também que você só adora aquele que você contempla. Então as pessoas hoje elas estão contemplando o músico, e elas estão adorando o músico ou a música, né? E na verdade, ao invés delas contemplarem a Deus, porque quando você contempla a Deus, você adora aquele que você contempla, né? E quando você adora quem você contempla, você se torna semelhante a quem você adora, né? Então essa adoração, por que as pessoas têm se tornado hoje tão assim, de uma forma simplista, idólatras, né? Porque elas têm adorado aos músicos, elas têm contemplado o músico, elas têm contemplado aquilo que está nos olhos naturais, né? Aquilo que está diante dos seus olhos naturais. E elas não têm visto e contemplado a Deus. E aí, se você falar assim para uma pessoa hoje, adore a Deus, diga palavras de amor a Deus, diga palavras, o que você vê em Deus, né? E aí a pessoa não consegue dizer 4 palavras. Porque ela não está enxergando, ela não está vendo, ela não contempla, ela não tem relacionamento. O que você falou é muito interessante. Eu moro sozinho, então eu chego aqui em casa, vou fazer alguma coisa, às vezes estou fazendo um almoço, e muitas vezes, de pegar o almoço, colocar na mesa, puxar uma cadeira e falar assim, Jesus, senta aqui comigo. E o almoço acabou, não tem almoço, entendeu? O negócio... E a fome passa, né? Exatamente. E não tava no momento espiritual, não tava no momento que eu tava ouvindo canções ou qualquer coisa assim. Mas você começa a sentir a presença de Deus, a adoração começa a fluir dali também. Né? Então a gente percebe que é um ciclo de coisas. É uma geração não bíblica, é uma geração que não conhece a Deus, é uma geração que não tem intimidade com Deus. Não sensível. Disponível. Exato. Né? Porque não consegue entender o time Isso. Do tempo, de Deus, sabe? É dele o tempo, sabe? Ele te convida. Né? Ele fala assim, eu quero agora. Eu tô com prato de comida, mas eu quero você agora. E estar sensível a ele, é isso, né? E eu acho que também essa situação de você também aprender a ler, a interpretar aquilo que você está cantando, a prestar atenção no que você está cantando, que eu acho que hoje em dia quase ninguém faz.
se vai muitas vezes pela melodia, porque é modinha, porque todo mundo tá cantando. É isso aí. Dificilmente a pessoa ouve aquela canção, presta atenção no que está sendo falado, né? Então eu percebo isso que você disse. As pessoas estão cantando de uma forma tão automática que elas estão cantando coisas incríveis para Deus, mas elas não entendem. Eu até brinco, tem uma canção que diz assim, né? Eu me rasgo por inteiro, né? Eu me lanço na mirra ardente. Eu sempre faço essa pergunta para a igreja. Eu falo, gente, você sabe o que é mirra? Mirra é óleo. Agora pensa num óleo fervendo. Você realmente estaria disposto a se lançar na mirra ardente para ver Deus, para se relacionar com Ele? Se você não tem coragem num culto levantar uma mão, se você não tem coragem de dizer um glória a Deus, uma exaltação ao Senhor, você acha que você vai ter coragem de se lançar na mirra ardente? É isso aí. Para com isso, né? Para que tá feio. Para de mentir para Deus, né? Então eu percebo que essa idolatria, essa coisa de colocar os homens nesse lugar, é porque as pessoas não têm conseguido ver a Deus ou não têm buscado vê-lo, e elas estão adorando aqueles homens, aquelas mulheres que estão ali na frente, e elas estão se tornando parecidas com Ele, não com o fruto da adoração que deveria ser Deus. Isso é verdade. Bom, a gente sabe que a idolatria ela vem desde o tempo de Israel. Então a idolatria não é propriamente algo específico da igreja, ela é do ser humano. O ser humano ele tem a necessidade de transformar algo visível em um Deus, porque para o homem entender Deus e visualizar Deus com os olhos da fé é muito difícil. Então ele precisa transformar algo ou alguém em Deus. E aí vem desde os ídolos de barro, de bronze que a gente vê em Israel e tudo mais, mas também vem como homens. E, inclusive na igreja atual a gente percebe que o ser humano ele coloca homens ou coloca pessoas ou ídolos mesmo, né, no sentido de figuras de gesso, de bronze, e coloca essas figuras como seus deuses, né? E de uma forma indireta, embora a gente se diga protestante hoje, mas eu percebo que a gente continua colocando homens nessa posição, e isso tem nos custado algo muito caro. E eu acredito que se a gente não se regenerar em pouco tempo, esse juízo de Deus virá sobre nós. Com certeza. Porque o juízo vem para alinhar. Com certeza. Né? E eu penso que assim, hoje nós estamos vivendo um grande mover de Deus no sentido de juízo entre os músicos da nossa nação. Sim. Nós temos vivido um grande mover. Você vê escândalos sobre escândalos. Você vê pessoas que têm parecido uma árvore seca. Era frutífera, dava frutos, e hoje você percebe que está seca, né? Então você vê que Deus tem trago um juízo muito grande sobre o Brasil, para que a gente também comece a despertar, né? Eu vejo que é uma necessidade de a gente despertar. É assim, necessário. Eu acredito que Deus ele está selecionando os verdadeiros, né? Sim. Então assim, e até mesmo despertando aqueles que até perderam a essência para retornar à essência dele, né? Então eu falo assim, eu sempre oro ao Senhor, a gente está inserido, né, na casa de Deus e adorando e cultuando ao Senhor, né? Para que todo momento que eu estiver ali para Ele, sabe? Para que eu não roube Ele do centro, sabe? Porque isso é natural, sabe? Talvez de um músico. Às vezes você vê várias histórias, eu já vi várias histórias, né? De músicos que acabam se perdendo no caminho. Sim. Entendeu? Então, assim, é bom que a gente volte à essência, né? A Deus, né? E peça a Ele algo mesmo dele, né? Até muito me perguntar, Rodrigo, você tem música própria? Eu falo, cara, ainda não. Mas eu acredito que existe uma canção que o Senhor reservou para mim e no momento certo Ele vai dar, né? Então você falou algo interessante de que, né, essas idolatrias de canções e de músicas, uma verdadeira canção vinda dele, né, produz algo para ele, algo gerado nele para você, e ele só espera de nós que nós entregamos a ele algo ainda melhor. Que é o famoso surpreender Deus. Claro que a gente nunca vai conseguir fazer isso, mas Ele espera, acredito, isso de nós. Não sei se eu estou errado no meu pensamento. Eu acho que hoje você, como pai, vai entender bem essa situação de Deus. É assim, né? Sua filha vai crescer um pouquinho mais e você vai fazer isso com ela. Você vai falar assim, vamos brincar de esconde-esconde, eu vou me esconder.
E aí você finge que se esconde, mas você se esconde num lugar que você sabe que ela vai te achar. Porque você não pode se esconder num lugar muito difícil, porque ela não vai te achar, porque ela é novinha, ela não consegue. E aí você se esconde, deixa um pezinho pra fora ou num lugarzinho, aí ela vai lá e fala, achou! E você fala, achou! Só que na verdade foi você que se deixou ser achado. Ah, é isso aí. Né? Então eu percebo que assim, a gente tá hoje nessa realidade de buscar a Deus, mas na verdade Deus está querendo que a gente busque, mas Ele está querendo ser achado, Ele está se deixando ser achado, né? É isso aí. Isso é fantástico, assim. Isso produz desejo, né? Quando ele permite a gente encontrar Ele, sabe? E isso te dá mais desejo nele, né? Quando você começa a viver essas experiências nele. Eu acho que Ele não entrega tudo de uma vez. Ele fala, poxa, eu me escondo aqui e deixo um pé. Isso sabe? aí. Eu escondo ali e deixo um braço. E você vai criando um desejo maior de encontrar Ele depois sem ver nada, né? Não tô vendo mais nada, mas vou encontrar. Você vai crescendo, né? Em Deus. Então é isso que a gente deve hoje, como músico da casa do Senhor, almejar em Deus, sabe? Querer conhecê-lo, produzir algo para Ele, sabe? Deixar essas idolatrias, isso a gente cria mesmo, natural, né? Mas assim, deixar de lado, dar mais importância às coisas dele, né? A uma canção, ao templo, às pessoas, à igreja e entre tudo, um todo, assim. Eu concordo. Gente, olha, a igreja ela é feita de ferramentas. A gente precisa valorizar as ferramentas que nós recebemos da parte de Deus. E os dons também que a gente recebeu da parte de Deus. E a música é um dom. Né? Então nós temos pessoas dotadas de dons. E como é bom você utilizar esses dons para abençoar o reino de Deus, para proclamar o reino de Deus. Mas quando você inverte esses valores e você transforma esses dons no centro da adoração, ou seja, que você necessita deles para algo, então os seus valores estão invertidos. E aí esse dom passou a ser o seu Deus. Né? Eu tenho alguns casos, por exemplo, de pessoas que elas têm que ministrar. Não, porque eu tenho que ministrar, porque eu tenho que cantar, porque eu tenho que tocar. Eu sempre falo assim, se você tem que fazer isso, significa que a música se tornou para você um Deus. Né? Porque eu aprendi, eu tenho 10 anos que eu saí, assim, era músico, né, envolvido com música, e saí há 10 anos, 2008, 2018, 10 anos. Nunca mais eu voltei, né? Mas o que Deus queria tratar comigo na época? Deus queria tratar comigo exatamente a idolatria que eu tinha. Eu falava assim, não, eu não sei viver sem música. Deus não me tira a música. Não, eu preciso estar envolvido. Era com fone de ouvido, era o tempo todo ouvindo música, era o tempo todo tirando nota e pegando isso e vendo tutorial e não sei o que. E aí, o que eu aprendi? Que Deus precisava ser o primeiro. E aí, sabe o que Ele fez? Ele disse assim, você vai largar a música e você vai pra intercessão. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, cara. Não, eu tô lá no altar. Ficar de mal, né? Eu tô lá no altar, você vai me colocar pra ficar lá no fundo da igreja com a mão levantada, porque na minha época a intercessão era isso. Sim. Então eu fui pra trás e no grupo só tinham mulheres idosas. Eu era o único jovem no meio daquelas senhoras orando. E eu lembro que as pessoas, os músicos da igreja falavam assim, cara, você é doido, você enterrou seu talento. Você está enterrando seu talento, você está enterrando aquilo que Deus te deu. E o Senhor falava assim para mim, não, você está lapidando aquilo que eu te dei. É isso. E hoje, como pastor, eu percebo o quanto que aquele tempo de oração e aquele aprimoramento que eu recebi da parte do Senhor foram importantes para me trazer até aqui. Sim. Né? Então, eu fazia música pela música, né? Música por música. E eu aprendi que a música é só uma ferramenta. Então hoje, 10 anos depois, eu muitas vezes utilizo a música. Mas hoje para mim ela é uma ferramenta de algo que eu estou vivendo ou que estou buscando viver em Deus. E eu acredito que se a gente não identificar esses papéis muito bem, a gente começa a fazer isso. Não vivo sem música. Não, você não vive sem Deus. É isso aí. Sem música você vive. Nós vemos cantores que perderam voz, cantores que tiveram nódulos, pessoas que por algum motivo físico, a gente vê aquele, eu esqueci o nome, Rogério Flauzino, por exemplo, que fez uma bariátrica, uma lipo, se eu não me engano, e acabou perdendo coordenação, parou de cantar, e tantas outras pessoas que pararam de cantar. Então, se a música for o seu foco, né, e o seu Deus, quando aquilo acabar ou não existir,
aí acabou, você parou por aí, né? Eu gosto de uma música do Robortella que ele diz assim: quando não houver canções, quando não houver palavras, eu ainda quero ir além, né? Simplifica muito. E eu falo que Deus, ele te pede, né? Tudo aquilo que você coloca como prioridade que não é ele te pede. No seu caso foi a música. Então, calma aí, eu vou te pedir isso agora, quero que você faça isso. Abraão foi assim, né? Eu amo meu filho, mas calma aí, você ama mais do que eu, então eu vou te pedir. Até falo muito com jovens sobre isso. Tudo aquilo que você coloca como prioridade que não é Deus, ele vai te pedir. Então, deixe antes que ele te peça, porque é complicado. É muito complicado. A prova de amor, né? É tenso. Rodrigo, eu queria passar com você aqui um bom tempo ainda falando desse assunto, que eu sei que é muito, muito vasto, mas a gente tem que terminar. Tem que ter uma trilha sonora aí, verdade, né? Vou deixar pro meu editor, vou jogar essa bomba pra ele. Bom, gente, queria agradecer você que ficou aqui com a gente, que viu esse bate-papo tão gostoso aqui. Agradecer mais uma vez você, Rodrigo. Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente, tá? Sim. Prazer poder conhecer um pouquinho mais sobre a sua pessoa e principalmente sobre aquilo que você carrega. Amém. E saber poder compartilhar e receber. Eu falo sempre que o reino é uma via de mão dupla. Você dá e você recebe também. Verdade. Muito obrigado novamente pelo convite. Aprendi muito aqui hoje nesse rápido bate-papo. Eu gostaria de ficar mais tempo também, mas assim, eu acredito que vai acrescentar muito naqueles ouvintes e assim, pra mim, hoje é uma oportunidade muito, muito boa, assim, porque eu estou passando um pouquinho do que já aconteceu comigo, sabe? Isso é fantástico, não tem preço. Eu agradeço também o convite. Uma honra. Gente, se você gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe também com outras pessoas, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, né? E se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva, deixe o seu comentário aqui embaixo, ele é muito importante para nós, o seu feedback. E eu queria agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal. Nós já passamos de mais de 10 mil visualizações. Uau. Muito obrigado, é uma honra, né? Poder ter um canal tão novo. A gente tem 7 meses de canal, em tão pouco tempo a gente vê a mão de Deus agindo de forma tão intensa, e a gente poder compartilhar dessas experiências e trazer para você também algo pontual da parte de Deus. Já que a gente tem visto tantas influências negativas, por que não influenciar para coisas positivas? Não é isso aí? Bom, que Deus te abençoe. Amém. Fique na paz e até mais. Entrar no ambiente da tua glória, eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo e ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração, Deus. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Oh, oh, oh.